Você terminou de assistir a última temporada de Umbrella Academy e ficou com a sensação de que algumas coisas simplesmente não foram explicadas? Pois é, seja muito bem-vindo ao clube. Neste vídeo, vou destacar 10 perguntas importantes que a série deixou sem resposta e estão deixando os fãs intrigados. A primeira pergunta é a falta da Sloan. Deveriam ter explorado o casal Luther e Sloan. Luther, no final da terceira temporada, acaba dizendo que iria procurar a esposa e na temporada final descobrimos que ele não encontrou e ele cita que está superando um luto, indicando que ela morreu. Porém, a ausência dela foi respondida pelo showrunner, o Steve Blackman. Ele explicou a ausência dela em uma entrevista dizendo: "Eu nunca consegui fazer a história do casal que eu queria fazer nesta temporada. Eu queria que a Sloan estivesse viva, só não lembrando de Luther, e ele tentando fazê-la amá-lo novamente. Por razões logísticas, nós simplesmente não conseguimos fazer funcionar. Nós simplesmente não conseguimos fazer acontecer. Podemos então sugerir que ela vivia por aí, mas não foi encontrada pelo Luther. Uma pena não terem explorado mais sobre isso e não terem abordado como desaparecida de vez falar que ela morreu. Pois é isso que o Luther fala. Na verdade, ele fala uma ou duas vezes somente e esquece. O que ocorreu com Ben nos pós-créditos da terceira temporada. Criamos muitas teorias sobre o que poderia indicar esse pós-créditos e o que conectava com a temporada final, e pra gente teria um significado bem maior. Muitos teorizavam que era o Ben da Umbrella que não tinha morrido nessa linha de tempo, mas infelizmente era o da Sparrow mesmo. Por mais que não responderam sobre isso na série em si, o showrunner, ele respondeu uma entrevista e ele afirmou que era algo que ocorre muito tempo depois do final da terceira temporada. Essa cena era muito mais um presságio do que iria ocorrer na temporada final. O Ben, ele estava muito arrumado, pois ele já estava praticando golpes, e também representando os 5, já que esse é o look do personagem. E ele estava sentado em um trem, mostrando aonde o 5 ficaria na temporada final, já que ele ficou viajando no trem por 7 anos com a Layla, até encontrar o caminho de volta. O showrunner respondeu que foi mais um presságio do que qualquer outra coisa mais significativa. Por mais que não foi respondido, o bom é que ele respondeu, mas mesmo assim acho que faltou a série contar sobre isso. Por qual motivo o marido da Allison, o Raymond, não aparece? A desculpa que a série deu foi bem rasa. Vemos a segunda temporada que a Allison e o Raymond formavam um belo par. Um lindo casal com muita química. Tanto que não é à toa que a Allison fez um acordo com o Reginaldo para fazer com que o plano desse certo e, consequentemente, ela iria ter a sua filha e o seu marido na mesma linha de tempo. E seus irmãos, é claro. Mas por qual motivo não vemos ele? Pelo menos o personagem em si. Aquele casal extremamente apaixonado que compartilharam anos juntos, lutaram, juntos por uma causa, se divorciaram tão de repente e sem motivos, é algo totalmente estranho. A Allison fez tudo o que fez na terceira temporada para simplesmente perder o marido assim do nada. Deixaram a gente sem respostas e ainda perderam um bom casal, pois não explicaram o motivo do divórcio. Quem é o criador desse universo? Foi citado na terceira temporada pela boca do Reginaldo que existe um criador. E esse criador criou uma máquina que controla o universo e consegue reiniciar toda a linha temporal. Mas quem é esse criador? Sabemos que não é o Reginaldo, afinal ele não é desse planeta. Por mais que ele e a sua espécie sejam bem evoluídos no conhecimento e também na tecnologia, se ele fosse o criador de algo dessa grande importância, ele não precisaria soltar as calêndulas para reviver o seu grande amor, ele faria algo bem mais prático, Por mais que podemos considerar ser um deus, ainda assim ficamos sem respostas e não voltaram a esse assunto. Por que a Layla tinha visão a laser? Até os próprios personagens questionam isso, como se insinuassem que isso seria explicado mais tarde nos decorrer dos episódios. Os poderes da Layla é praticamente clonar os poderes dos outros, mas ninguém dali tinha visão raio laser. Eu pelo menos pensei que eles iriam explorar um pouco mais esses novos poderes de cada personagem que recebeu. E é uma pena porque deixaram tudo muito no ar e esquecido. Falando em poderes, por que o Luther voltou como gorila? Devemos lembrar que o poder do Luther é super força, nada além disso.
como foi dito na primeira temporada. Ele tem esse corpo gigantesco, pois se machucou em uma missão e o Reginaldo teve que injetar um soro de gorila nele para que sobrevivesse. Então, se os poderes voltaram, por que ele voltou em uma forma de gorila? Sendo que essa forma não é o seu real poder. Isso aparenta ser muito um gigante furo de roteiro. Eu vi muitos fãs teorizando que o poder do Luther na realidade é ter habilidades de macacos e gorilas, e o soro que o Reginaldo injetou foi uma calêndula, que acabou aumentando o seu poder a ponto de ter um corpo de gorila literalmente. É uma boa teoria, mas que nunca vai ser confirmada ou desmentida. Qual é a real aparência de Reginaldo? Já sabemos que o velho é um alienígena, mas como é o rosto da sua espécie? Como também a da Abigail? Como é a aparência física deles? O que vemos na série é apenas ele retirando a sua máscara e a parte de trás da sua cabeça, mas não vemos completamente nada o seu rosto. Isso de certa forma é uma decepção. A única coisa que temos para imaginar são as imagens das HQs. O Reginaldo é desse jeito que tá aí aparecendo na tela nas histórias em quadrinhos. Por que a Jennifer saiu de uma lula gigante? Simplesmente jogaram isso e não explicaram depois. A Jennifer é descoberta dentro de uma lula gigante quando era criança e o evento foi observado de perto pelo Reginaldo. Já na linha original, quando o Ben encontra ela não estava em uma lula, e sim em um lugar trancada. Isso indica que necessariamente ela não precisa aparecer em uma lula. Eu vi muitos teorizando que foi de uma lula, já que os poderes do Ben têm a ver com tentáculos, que se assemelha com um polvo. Lulas e polvos pertencem à mesma classe de animais, mas são de famílias diferentes. Ambos são moluscos marinhos e compartilham muitas características como tentáculos, habilidades e por aí vai. Então faria um pouco de sentido. Ou seja, a aparição de Jennifer dentro de uma lula basicamente seria uma alusão à sua relação com Ben, que foi um membro da Umbrella Academy, que se encostou nela e tentou salvá-la na primeira linha do tempo da série. Mas era algo que tinha que ser explicitamente dito. Mas como eu acabei de falar, é apenas uma teoria, porque não responderam na série. 9. Para quem não lembra, o Ben da Sparrow em seu quarto tinha um desenho de uma mulher e ao lado estava escrito Jennifer. Tinha diversas teorias que indicavam que o incidente Jennifer teria sido uma boa missão concluída e que o Ben da Sparrow tinha encontrado essa Jennifer. Mas como explicaram outra coisa nessa temporada final, ficou a questão. Por que ele tinha diversos desenhos de uma mulher e ele chamou ela de Jennifer? Por que na quarta temporada ele não menciona que a Jennifer lembra alguém a ele? Acredito que o Ben, ele já sentia a presença e a conexão da Jennifer se não tivesse rolado o apocalipse. Com certeza ele teria encontrado a Jennifer em um futuro de qualquer maneira, já que já é algo destinado, como eles falam. E por fim, não menos importante, o que aconteceu com as outras 42 crianças com poderes? Eles nem mesmo os apresentam ou falam sobre eles. Como que essas crianças da linha de tempo original dos Umbrellas reagiam com os seus poderes? Todas de fato ganharam poderes por conta da calêndula? Eu creio que sim, mas vai que não, né? Como elas tinham uma vida normal? O que acreditamos que rolou foi a questão deles não terem nascido nessa nova linha de tempo na última temporada. Somente os Umbrellas ficaram vivos e o restante foi de base. E isso faz sentido, mas não mencionaram nada sobre eles. Quem sabe a gente poderia ter uma série, um spin-off, né, sobre essas 42 crianças. E aí, essas foram as perguntas não respondidas que também te deixaram encucado no final da temporada? Se tem mais alguma que você acha que eu deixei de fora, você pode comentar abaixo. E claro, não esquece de deixar seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal para mais conteúdos como esse, então até o próximo vídeo.